e abrir a sua Bíblia, o livro de Atos, Atos capítulo 16, versículo 16. Atos 16, 16. Se você precisar de ajuda, é só você levantar sua mão. Vai um homem de Deus aí, uma mulher de Deus, e vai te ajudar. Atos capítulo 16, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Pode ler? Presta atenção, coloca atenção no que está escrito aí, ó. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Por quanto? Muitos dias. Então Paulo, já indignado e voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Presta atenção. Discernimento, entendimento, visão do que é espírito, do que é espiritual, do que é carne. Isso é um dom de Deus, isso é Deus quem concede. Se a luz está acesa, se a gente anda debaixo da luz, a gente enxerga o caminho, a gente consegue entender a estrada, a gente desvia dos buracos, das pedras, das ciladas. Mas é comum, andando no escuro, a gente tropeçar em alguma coisa. Aliás, em muitas coisas. Existe uma diferença aqui na vida do Paulo. Eles saíam para ir para a igreja, eles saíam para ir para o lugar de oração. Eles estavam indo, não sei, igreja, monte, eu sei que era lugar de oração, o que está escrito aqui. Eles saíam para ir para esse lugar todo dia, não foi uma vez, não aconteceu hoje, nunca mais. Está escrito aí, ó, versículo 17, perdão, versículo 18, olha o que está escrito aí. Isto se repetia por muitos dias. Toda vez que eles saíam, eles iam para o lugar de oração, eles iam para o propósito deles, eles iam para fazer a obra, eles iam para fazer alguma coisa com Deus, buscar a Deus. Todo santo dia, ia aquela mulher atrás, aparecia, não sabe se da onde, e ela começava a clamar. Uma mulher que era usada, uma mulher que adivinhava, uma mulher que era conhecida, uma mulher que todo mundo já sabia quem era, e no caminho deles, aquela mulher ia, e todo dia ela ia gritando: ó, esses caras aqui, esses rapazes aqui, esses homens aqui, ó, são homens de Deus. Ouve o que eles falam, porque eles anunciam a palavra de Deus, eles falam de salvação. E isso parecia ser muito bom, isso parecia ser uma coisa muito bacana. Porque como crer que é o diabo falando, se está confirmando que é de Deus? Como enxergar, humanamente falando? Como admitir? Não, isso aí é o Satanás, não vem de Deus não. Só quem consegue enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Só quem tem essa comunhão e consegue viver pela fé e crer. Entenda, por favor, o que eu quero dizer. Um dia Deus pegou e chamou um profeta chamado Isaías. Elias foi muito maior que Isaías como profeta. Elias, diante do povo de Israel, o profeta Elias foi muito maior do que Isaías. Mas você não encontra um livro de Elias, não existe livro de Elias. Existe o livro de Isaías. Isaías escreveu um livro na Bíblia.
Deus chamou Isaías e falou: vem cá, eu quero que você vá lá naquele rei, o rei Ezequias, e fala para ele que eu ouvi a oração dele, sei que ele está doente, mas não vou curar ele. Ele vai morrer. Manda ele colocar a casa em ordem, porque ele vai morrer. Vamos usar a cabeça. Deus precisa avisar alguém que ele vai matar. Você sabe que você vai morrer um dia, não sabe? Você não sabe quando. E tomara a Deus que demore. Mas ele não precisava avisar nada. Deus não estava querendo colocar ali uma revelação extraordinária, uma coisa, olha, ninguém sabe, só eu sei. Ele estava querendo que Ezequias orasse, ele estava querendo que Ezequias cresça, ele estava querendo que Ezequias dependesse dele. O profeta vem e fala: Deus mandou dizer, você vai morrer. Ele se volta para a parede e ele ora a quem? A Deus. Porque o único que pode mudar o destino é Deus, o único que pode transformar tudo é Deus. O único que pode reescrever a história é quem? Tem coisa que Deus revela para a gente, Ele mostra para a gente, não é porque aquilo é o definitivo, não é porque não tem outro caminho, é para que a gente use aquilo em favor da gente mesmo, e a gente passe a crer, a gente passe a depender, a gente comece a orar para que aquela situação mude, porque para Deus não existe impossível. Quem está entendendo alguma coisa, por favor? E aí o Ezequias vira para a parede e fala com Deus, coloca a vida dele diante dos olhos de Deus, e Deus ouve a oração de Ezequias, se agrada daquilo que Ezequias está fazendo, e antes que Isaías o profeta saísse da cidade, Deus falou para ele: volta lá e fala para ele que eu estou curando ele hoje, estou dando vitória sobre os inimigos, e aos anos que ele tinha, eu ainda estou acrescentando mais 15 anos a ele. Quer dizer, estou dando até o que ele não pede, porque Deus faz até aquilo que vai além do que a gente imagina. Ele é Deus, e Deus falou isso para ele. E se você não crê assim, vai ler a palavra, vai entender o que está escrito ali, vai observar. Paulo estava incomodado com aquele negócio. O intuito do diabo é convencer a gente de alguma maneira, é fazer a gente crer nele, é fazer a gente olhar para ele e acreditar que aquilo tudo que ele está colocando diante da gente é a verdade absoluta, é aquilo que ele quer nos convencer, e ele quer nos levar pelo caminho dele, não importa o que ele vai fazer. Aqui de repente alguém apareceria e diria assim: ó, está vendo aí? Quando Deus manda, até o diabo obedece. O diabo não estava obedecendo a Deus, o diabo estava fazendo o trabalho dele. O diabo é sujo, coloca isso dentro de sua cabeça. O diabo é sujo, ele é podre, ele é nojento, ele usa o que for preciso. A Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz para enganar a gente, para enganar os eleitos de Deus. Então a gente tem que estar perto da luz, a gente tem que ter comunhão com Deus, a gente tem que ter ali a nossa união com Deus, intimidade com Deus, para a gente ter entendimento das coisas que estão acontecendo, da maneira com que as coisas se apresentam, e a gente entender: não, isso vem de Deus, isso é vontade de Deus, isso é propósito de Deus. Não, isso não vem de Deus não, amarrado, isso é do diabo. Eu até comentei aqui outro dia, quinta-feira, um colega mandou uma mensagem, ele postou umas fotos de um acidente que tinha sofrido, e ele colocou lá que foi livramento de Deus. Eu falei: irmão, desculpa a sinceridade, mas eu não vejo livramento de Deus nenhum, você está todo errado. O teu propósito era sujo, Deus não está nas coisas que você está fazendo, o que você estava indo fazer não tem nada de Deus nisso. Sabe o que é isso aí? É que como o diabo, ele é tão fracassado, e ele não tem poder para concluir aquilo que ele projeta, então ele não conseguiu concluir o plano dele, mas quase que te mata. Então para de fazer o que você está fazendo de errado, e se volta para Deus, porque aí você vai ver o que é livramento de Deus na tua vida. Livramento de Deus é perfeito na nossa vida, é completo. Você está entendendo alguma coisa? Quem está entendendo? E aí o Paulo ia andando, e todo mundo ia andando, e aquela mulher ia atrás, porque o intuito dela, o objetivo dela era fazer aquela cidade toda crer nela, era fazer aquela cidade ir atrás dela, buscar nela aquela adivinhação, aquela coisa toda. Então quando apareceu a oportunidade, ela falou: opa, ela não, o demônio dentro dela, vou fingir que sou da luz, para enganar essa cambada que está andando atrás dessa gente aí. Então homens de Deus, pregam a palavra, falam da salvação, ouçam eles, mas me procura para adivinhar o que você precisa.
E aquilo foi mexendo com Paulo, aquilo foi incomodando Paulo, aquilo foi tirando a paz dele, aquilo foi deixando ele num jeito. E um determinado dia, no meio daquela caminhada, ele resolve fazer o seguinte: vou mostrar que não tem Deus em coisa nenhuma disso daí. Virou para trás e deu uma ordem: em nome de Jesus, sai dessa vida. E o demônio foi embora, desapareceu, porque ele tinha discernimento de Deus, ele tinha entendimento das coisas de Deus. Continuando, versículo 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e os levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. Contra eles quem? A multidão se uniu e se levantou contra eles. E os pretores, a mesma multidão, eu ouvi aquela mulher falando que eles eram o quê? Que eles eram homens de Deus, que eles pregavam a salvação. A mesma multidão, o mesmo povo, as mesmas pessoas que ouviam aquilo, que diariamente viam esses homens, que olhavam o que eles faziam, agora eles se levantam contra eles. A multidão, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, presta atenção, e mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, para aquele que ficava mais escondido, mais protegido, e lhes prendeu os pés num tronco, de maneira que eles não tinham como fugir, não tinham como correr, não tinha como ir para lugar nenhum, estavam todos arrebentados, estava todo sangrando, todo chicoteado, a carne rasgada, e agora amarraram os pés deles no tronco. Tronco, porque era para não sair dali, era para não conseguir fugir. Mais 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Qual a lição que a gente tira desse trecho aqui agora? O que eu consigo enxergar nisso? Primeiro, eu vejo um homem que tinha uma vida com Deus, um homem que tinha uma comunhão com Deus, um homem que conseguia discernir, um homem que olhava para a situação e não se deixava levar por qualquer coisa que acontecesse, por qualquer ideia que viesse, qualquer palavra, não. Ele fazia aquilo que Jesus orientou. Pesa o espírito da coisa, o entendimento daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo enxergado, analisa, veja, prova e vê se vem de Deus. Paulo tinha comunhão com Deus. Paulo estava saindo de algum lugar e indo para o caminho da onde ele ia orar, da onde ele ia buscar Deus, da onde ele ia falar com Deus, da onde ele ia ouvir a Deus. E no meio desse negócio, desse caminho, acontece um inferno, se levanta, aquela mulher começa a seguir, ele vai lá e liberta aquela mulher, está livrando aquele povo do engano. Mas aquele povo não quer isso, aquele povo não aceita isso. E além de não aceitar, ainda prendem Paulo, Silas, levam eles para um determinado lugar e arrebentam com eles no chicote. Quebram na pancada eles. Batem e batem muito. E do lado de fora, eles estão todo quebrados. Do lado de fora eles estão sangrando. Do lado de fora a dor. Do lado de fora o sofrimento. Do lado de fora a humilhação. Do lado de fora a vergonha. Mas a questão é o que está do lado de dentro. A diferença todinha está aqui, ó. Aqui dentro. A força que vem de dentro para fora, que não tem nada a ver com igreja, com religião. A força que vem decorrente daquilo que se crê.
daquilo que o teu pé está firmado sobre ele. Que não são as pancadas que a vida dá, não são os problemas que se levantam, não são as adversidades que aparecem, não são as chicotadas que machucam, as humilhações que vêm, os fracassos que aparecem. Não é nada disso que faz a gente desviar. Porque quando eles estavam no sofrimento deles, quando ele estava ali com a carne toda rasgada, quando ele estava diante de uma situação, dentro de um cárcere, dentro de uma cadeia, dentro de uma cela, com os pés amarrados, humanamente falando, sem ter para onde ir, sem ter uma fuga, sem ter um caminho, sem ter uma expectativa, sem ter um entendimento para onde que eu vou, como é que eu me livro disso, como é que eu me solto disso, que caminho que eu tomo, sem conseguir enxergar nada disso. Ao invés de ele se voltar contra Deus, ao invés de ele pensar em jogar tudo para o alto, ao invés de desistir do que tinha dentro dele, do propósito dele, eles oraram. Sabe o que quer dizer? Eles buscaram intimidade com Deus. Porque quando você ora, você só ora quando você crê. Eu não sei se você já reparou, já viu como é loucura a oração? A oração é um negócio muito louco, muito doido. Porque você fecha os olhos, fala com quem você não vê, com quem você não consegue sentir, com quem você não consegue tocar, e ainda por cima acredita que esse ser, que você não vê, que você não toca, vai responder aquilo que para todo mundo é impossível de acontecer. É loucura. Para quem não crê, é muita loucura. E por cima, arrebentados, amarrados e humilhados, e quem estava de fora não entendia. Como é que pode? Sabe por que bateram neles? A gente tem filho, vários de vocês têm filhos. Você já deve ter batido no seu filho alguma vez. Eu pelo menos apanhei demais. Apanhei porque merecia, e às vezes não. Mas qual é o intuito da surra? Por que um pai repreende, uma mãe repreende e bate? Dá uma palmada, dá uma cintada. Por que faz isso? Para que a criança aprenda, não faça mais isso. Não repita mais isso. Não é isso? Não é esse o propósito? Não é para isso que... chegou lá, filho fez alguma arte aí, uma coisa terrível. Aí a mãe vai lá e dá-lhe uma coça, uma peia. E depois, não faça mais isso, porque se você fizer, você vai apanhar de novo. Então você está batendo para que ele não faça. Sabe por que eles apanharam? Sabe por que o diabo provocou isso? Sabe por que a gente às vezes sente que a gente está apanhando da vida? Para a gente parar de fazer o que a gente está fazendo, para a gente deixar de crer. E o pior, tem um monte de gente aí que está deixando de crer. Hoje eu mostrei para eles um áudio. Sujeito de uma posição, de um título, é bispo. E ele fala, eu estou frio. Eu estou querendo desistir de tudo. Eu estou a ponto de jogar tudo para o alto. Estou a ponto de cuidar da minha vida. Eu não quero mais saber de altar. Não quero mais saber negócio de ficar pregando, não quero mais saber disso. Olha só. Sabe quem está ganhando? O diabo. O diabo já entrou aqui com a ideia dele, já convenceu, lançou a semente, porque é isso que o diabo faz. Ele joga uma semente aí dentro. Ele estava jogando semente no colo de um monte de gente, na mente de um monte de gente ali, usando aquela mulher. Ele estava jogando semente para um monte de gente que estava assistindo, mas quem é de Deus não se deixa enganar por qualquer coisa. Quem é de Deus, quem crê em Deus, quem tem Deus dentro de si, esse permanece firme, esse não se deixa levar. Paulo tinha Deus, essa é a diferença. Paulo não se deixou levar pela dificuldade, apanhou, arrebentaram com ele, mas ele continuou crendo. Você sabe o que ele fez? Ele foi orar, ele foi buscar, ele foi se aproximar, foi conversar com Deus, foi buscar a presença de Deus e começou a cantar. Porque quando a gente começa a louvar, a gente começa a entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Você já reparou que todo culto que começa cantando? Já reparou? Já procurou entender o porquê disso? Por que a gente começa cantando e canta uma, duas e às vezes canta até três? Por que começa cantando, sendo que a gente já podia entrar orando, já falava a palavra e acabava logo? Para que cantar? Porque quando você louva, você se aproxima de Deus. Você vai se desligando. Você vai deixando de lado. É por isso que a gente começa a reunião, por exemplo, cantando. Para que você vá se desligando dos problemas que você está passando lá fora, para que você vá entrando. E é triste, porque às vezes a gente olha e tem gente olhando para o lado. Sabe o que está acontecendo? Não está se envolvendo com Deus.
Entrou de um jeito, vai sair exatamente igual. E tem um monte de gente assim. Tem um monte de gente. Eu não preciso disso. Você não precisa? Então glória a Deus, você é diferente. Você é um anjo. Você precisa do quê? Ensina pra gente o segredo. Ensina pra gente a maneira. Porque a gente também quer aprender isso. A gente também precisa disso. Mostra pra gente qual que é o caminho então. Qual é a mudança? Como é que Deus mudou? Então não precisa mais. Ele precisou. Ele cantou. Ele adorou. Ele se aproximou. Você não precisa? Então o que é que você precisa? Como é que você vai a Deus? Com todas as lutas. Você sabe, a gente canta uma música no começo. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Tem gente que está alto demais. Tem gente que está acima de tudo. Se acha lá dono de tudo. Se acha o maior entendedor de tudo. É o centro de todas as coisas. Nenhum de nós é isso. E a gente precisa descer. A gente precisa buscar. É por isso que diz buscar. A gente precisa ir ao encontro de Deus. A gente precisa reconhecer as nossas limitações. Porque a vida bate com força, os problemas se levantam para derrubar a gente. De repente você está passando por cada momento, você está enfrentando cada luta que a única coisa que vem é Satanás bombardeando a tua mente toda hora para você jogar tudo para o alto. Mas não é o que está do lado de fora acontecendo, é o que está aqui, ó. Como é que está a tua força aqui dentro? Como é que está a tua comunhão com Deus aí dentro? Como é que você tem lutado contra isso? Quais as armas que você tem usado? Como é que você tem ido contra? Como é que você tem tentado combater, resistir, lutar contra aquilo? Como? Com que força? Porque tem um monte que pega e vai embora. Fica à vontade, vida é sua. Mas força a gente só encontra em Deus. A gente só encontra suporte em Deus. E eu não estou pregando religião para ninguém não. Não se deixa levar, não se deixa enganar. A conversa pode ser muito bonita. O aspecto da coisa pode convencer demais. Mas só Deus tem a última palavra, só Ele é quem cuida. E outra coisa, outra lição. Toda oração tem uma resposta. Toda oração tem uma resposta. Porque eles oraram. E Deus fez o quê? Leia aí, o que está escrito aí? Versículo 26, leia aí. Eles oraram no 25, eles adoraram, eles se envolveram, eles permitiram que Deus entrasse, fortalecesse, desse disposição. Do lado de fora a carne ardendo, do lado de fora a dor, do lado de fora os pés amarrados, do lado de fora sem saber o que fazer, mas do lado de dentro não mudou nada. Eu continuo crendo, eu continuo esperando, eu continuo confiando. E eles oraram a Deus, eles confiaram em Deus. E quando eles pediram, oraram, falaram com Deus, o que Deus fez? De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas, porque quando Deus move a mão dele, as portas se abrem. Mas é preciso colocar a vida nas mãos dele, é preciso ter ele dentro de si. Uma que é para a gente poder enxergar as coisas como elas são. Uma é para a gente ter esse discernimento, ter esse entendimento. Os últimos dias têm sido muito difíceis. E se você não tiver a força de Deus dentro de você, você não vai suportar. Tem um monte de gente com título, com conhecimento, com tempo, que está naufragando na fé. A Bíblia diz, nos últimos dias, muitos, não poucos, muitos apostatarão da fé. Você sabe o que isso quer dizer? Que vão cair, desabar. Porque quando a gente constrói na areia, não tem alicerce que segure. E a gente precisa construir na rocha. Você pode estar arrebentado do lado de fora, mas dentro de você a força de Deus tem que estar estabelecida aí. Porque aí você suporta tudo que você está passando, você enfrenta tudo que você está vivendo, e no final você vê a glória de Deus se manifestando na sua vida. Mas é preciso ter comunhão com Deus. É preciso estar na presença dEle, é preciso se render, é preciso estar ali na dependência dEle, mesmo com a carne toda destruída, é preciso se render a Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Feche os seus olhos. Coloca a mão no teu coração e se desprenda de todo e qualquer orgulho que possa existir. Você tem que se render, você tem que se quebrantar assim.
dia ele disse: é para esse que eu olharei, para o quebrantado de espírito, para o contrito, para o que reconhece que não é nada, que necessita da graça, da misericórdia, da compaixão, que se aproxima de mim. Aliás, ele disse: eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontram. Ele disse: pede-me, eu te darei. Eles estavam humilhados, eles estavam amarrados, presos naquele tronco. Aos olhos humanos eles não tinham para onde ir, não tinham como sair dali, não tinham como sair daquela situação. Era um quadro irreversível, humanamente falando. A carne estava ardendo, eles tinham todas as razões do mundo, para desistirem de tudo. Eles tinham apanhado para que eles parassem. Eles tinham apanhado para que eles não fizessem mais aquilo, para que eles não pregassem mais a palavra, para que eles não crescem mais em Deus. Satanás armou toda aquela cilada. Primeiro ele tenta pelo engano, primeiro ele tenta seduzir, primeiro ele vem com aquelas palavras, tentando dizer, tentando colocar o pensamento de que era Deus que estava ali agindo, confirmando para eles, confirmando para aquela gente que eles eram de Deus, que Deus estava com eles, mas ele não se deixou levar por aquilo. Ele olhou para as obras e ele não viu Deus nelas. Ele repreendeu o mal, mas aquilo teve um preço. Fazer a vontade de Deus tem um preço, andar nos caminhos de Deus tem um preço. Mas não esquece que esse preço traz uma recompensa. Ele tinha o que ninguém mais tinha, resistiu ao que nenhum outro conseguiria resistir sem ter a presença de Deus dentro de si. E no momento mais difícil, na hora de mais dor, no momento de maior dificuldade que ele estava vivendo, amarrado ali naquele tronco, com a carne dele toda dilacerada, espancado, doendo, porque dói, a humilhação dói, a afronta dói, sim, a frustração dói, a decepção dói, a tristeza dói, mas dentro dele nada mudou. Porque um dia Jesus se apresentou para ele, Jesus veio para ele, ele tinha Deus dentro dele. Eu queria que você olhasse para dentro de você. Você precisa encontrar Deus aí. Você precisa encontrar o Deus que fortalece, o Deus que renova. Você precisa encontrar o Deus que levanta, o Deus que atende, o Deus que cuida, o Deus que livra. Ele está aí, Ele está dentro de você. Ele é teu, Ele se manifesta para você, Ele é a tua força, Ele está aí diante de você. Se você se aproximar dEle, Ele se deixa encontrar. Se você o abraçar, Ele te abraça. Se você pedir, Ele te concede. Se você buscar, você o encontra. Ele está aí. Paulo e Silas se voltam para Ele, o adoram, o buscam. E Ele reveste aqueles homens, a oração deles é ouvida, a tua oração está sendo ouvida. Eu não estou pregando a minha opinião para você, eu não estou dizendo aquilo que eu acho, não. Você não veio aqui para ouvir a minha vontade, o meu pensamento. Creia, acredita, é Deus falando com você através da palavra dEle, falando conosco nessa noite, nos fazendo saber que toda oração tem sim uma resposta, que Ele nos dá a visão, Ele nos faz enxergar, nos dá o entendimento daquilo que vem dEle, ainda que o preço seja alto, ainda que do lado de fora a dor esteja aí batendo, a humilhação, o fracasso, ainda que haja as lutas, ainda que haja as frustrações, as decepções, Ele é Deus na nossa vida, para nos fazer superar tudo isso, nos dá a força que precisamos, vencer essa dificuldade, sim, dá força para a gente continuar, seguindo em frente, enfrentando essas lutas, e lá no final alcançarmos sim a vitória que Ele tem. Mas a gente tem que ter comunhão com Ele, Ele tem que habitar dentro de nós, Ele está aí. Abre o teu coração, abre a tua vida. Ninguém precisa ouvir o que você tem para falar, não, mas Deus tem que ouvir, então você tem que falar com Ele. Você tem que dizer para Ele: eu estou na dependência do Senhor, Pai.
De repente eu estou me sentindo assim como Paulo, todo amarrado. Não consigo ver uma saída, não consigo ver uma solução. Eu não consigo parar de sentir essa dor. Sim, eu estou como ele, o corpo arde. A dor, Pai, ela é imensa. A dor da humilhação, do fracasso. A dor, meu Pai, que eu tenho sentido, daquilo que eu tenho vivido, passado. Mas eu creio que o Senhor é o meu Deus. Eu creio que o Senhor é a minha fortaleza. Eu faço do Senhor a minha força. Está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, está aqui o meu ser, está aqui aquilo que depende do Senhor, está aqui tudo que eu tenho. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa vida. Não nos permita sair daqui da mesma maneira, mas provoca esse terremoto hoje dentro de nós, na nossa vida, nos nossos caminhos. Nos dá o teu livramento. Abra as portas que estão trancadas, quebra as cadeias, fortalece para que tenham força de se levantar, de seguir em frente. Encha a nossa vida com a tua presença, com o teu Espírito. Pede para Ele entrar dentro de você, pede para Ele habitar no teu coração, pede para Ele reforçar, pede para Ele renovar as tuas forças hoje. Pede aquilo que você precisa. Aproveita a tua oportunidade, pede pela presença dEle. Não deixa passar esse momento que hoje você está tendo a oportunidade de abrir o teu coração, de pedir ao Deus da Bíblia: vem sobre o meu coração hoje, vem sobre a minha vida, me inunda, Pai, me enche, faz o teu fluir, Ele se mover dentro de nós, Pai, nesse lugar. Faz a tua presença trabalhar no nosso interior. Ah, Senhor, nos renova nessa noite, Pai. Tu és tudo trabalha que dentro do eu mais nosso coração, quero, Pai. Mas não deixa de vir sobre a nossa vida. o meu fôlego. Transforma tudo que precisa ser transformado hoje, Pai. Muda o pensamento, muda o sentimento, muda a vontade. É o meu lugar. Levanta, Senhor, ergue aquele que está caído, prostrado.